Olá, tudo bem? Eu vim fazer uma resenha rápida sobre os livros que eu li agora no primeiro semestre de 2019. Então, eu li 10 livros e separei esses livros em categorias. A primeira categoria eu classifiquei como Imaginação ou Mistério, e eu li dois livros nessa categoria, que foi o 1984, do George Orwell, e As Intermitências da Morte, do José Saramago. Na categoria Terror Misticismo, eu li dois livros, que foi A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, e Brida, do Paulo Coelho. Na categoria Ficção Científica foram dois livros, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, e o livro Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Na categoria Romance, eu li quatro livros, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, o livro Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, e O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu acho que é assim que se pronuncia. Bem, de todos os 10 livros, apenas Brida foi livro físico lido, e os outros foram lidos no meu Kindle, porque eu já tinha comprado vários desses livros e estava aqui aguardando a leitura. Como eu trabalho fora da minha cidade e gasto em média 4 horas diariamente de viagem, então eu utilizo o aparelho Kindle para fazer as minhas leituras. Então, nessa primeira categoria, que é a imaginação, o mistério, eu li o 1984, do George Orwell, e foi o primeiro livro que eu li desse autor e gostei muito. O personagem principal dessa história é o Winston, que é um funcionário de um governo imaginário, tá? Num continente imaginário, um sistema político que é liderado pelo chamado Grande Irmão. E esse Grande Irmão, ele vigia as pessoas através de uma teletela que fica fixada na casa de todo mundo, e essa teletela existe onde as pessoas vão, nos corredores, nas ruas, em todos os lugares as pessoas são vigiadas por essa teletela. Eu não vou me aprofundar muito nessa história, porque ele é um livro bem complexo, diferente de tudo que eu já li, e a história é muito boa, porque ela é uma crítica ao regime soviético pós Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele é narrado numa cidade onde era antiga Londres, mas que é um outro nome. Se passam o mundo está dividido em três continentes que não coincidem com os continentes, nenhum dos nomes dos continentes atuais, tá? E é muito interessante a forma como esse governo é dividido e a forma como as pessoas são fiscalizadas. O Winston, ele participa do governo, do Ministério da Verdade, mas na verdade o Ministério da Verdade é responsável pela mentira. Ele é responsável por omitir o passado para que as pessoas se mantenham naquele sistema. E de repente, num dado momento da história, ele se apaixona por uma moça que também é uma espécie subversiva, e eles se dão um pouco mal nessa história, e o final do Winston é bem surpreendente. Mas é um livro único, ímpar, tá? E que eu não posso comparar ele com nenhum outro que eu li esse ano, a não ser que eu leia no segundo semestre o Revolução dos Bichos, do mesmo autor, e que eu possa dizer entre um e outro quem seria o melhor, tá? Mas ele não se compara, é totalmente diferente dos outros que eu já li aqui. Então, nessa mesma classificação de livros de imaginação ou mistério, eu classifiquei o livro As Intermitências da Morte, do José Saramago. Também foi o primeiro livro desse autor que eu li. Não tinha lido resenha nenhuma desse livro, tá? Sabia da história por alto. E me surpreendeu bastante a forma de escrita do Saramago, porque ele só utiliza pontos e vírgulas. Ele não utiliza travessões, interrogações. Então você tem que estar bem atento na leitura para não se perder, ou perder um pouco a fala dos personagens. Mas o foco da história narra um dado momento, num determinado país, a morte deixa de acontecer. Simplesmente a morte tira férias, assim, digamos assim, e a gente, a partir da narrativa do livro, como é o impacto da não morte, né, da vida eterna aqui na Terra, causaria um impacto na sociedade. Primeiro porque as pessoas
embora elas não morressem, elas continuavam adoecendo, e quem estava já num estado bem debilitado, digamos, uma pessoa com 80 e poucos anos de idade, elas continuariam daquele estado, e se elas estivessem, por exemplo, doente nos hospitais ou doente em casa, a família continuaria tendo aqueles cuidados com essas pessoas, tá? Então, uma determinada família tem nos países ao redor desse determinado país onde a morte deixou de acontecer, a morte acontecia. E uma determinada família de onde a morte, desse país onde a morte deixou de acontecer, ela leva um corpo, duas pessoas que estavam muito doentes na família, e quando eles passam a fronteira desse país, essa pessoa morre e ela é enterrada lá. Então, a partir daí, existe toda uma trama. A narrativa é bem interessante desse livro, ela é irônica e crítica, né, da sociedade, de como as pessoas encaravam os doentes em estado terminal na própria família, tá? E o final dessa história também é bem surpreendente, como num dado momento a morte retorna e as pessoas começam a morrer, e o final é muito interessante. Então não vou falar muita coisa, é um livro curto, não é um livro muito longo, mas é um livro bem gostoso de se ler, e também uma releitura que eu quero fazer no futuro com mais atenção, né? Porque tem uma crítica social muito bacana nesse livro, e ele também utiliza umas palavras bem... como é um autor clássico, não é? Ele tem uma linguagem, assim, umas palavras bem difíceis. Eu tive que realmente parar no Kindle e ficar dando alguma consultada em algumas palavras, tá? Então, passando para a categoria terror, misticismo. Na categoria terror, A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, eu fiquei um pouco frustrada com a história, porque eu já conhecia outras histórias do Poe, tá? E essa foi assim, ela não me causou tanto espanto ou tanto medo como as outras. Por exemplo, como O Gato Preto, quanto A Máscara da Morte Rubra, O Barril de Amontilado. Para mim são histórias melhores do que essa, tá? Não é que ela seja ruim. Talvez ela não estivesse no dia que ela tenha me assustado tanto, tá bom? Mas eu não vou dar spoiler, porque é um conto muito curtinho, dá pra você ler e acho que perde a graça, né, de contar a trama dessa história, tá? Mas é uma coisa muito pessoal. Quem gosta do Allan Poe vai tirar suas próprias convicções, né, sobre esse livro aqui. Eu acho que não é uma história ruim, ela simplesmente não é tão boa quanto as outras, tá bom? Na categoria misticismo, eu coloquei Brida, do Paulo Coelho, que ela narra a história de uma jovem chamada Brida, e que ela quer se aventurar no mundo da magia, quer descobrir como ser uma bruxa. Então ela vai aí enveredar na história da tradição do sol, da tradição da lua. Ela vai conhecer uma bruxa que faz a iniciação dela nesse mundo. Ela vai conhecer também um mago, tá? E ela tem um namorado. E aí no meio da história tem como se fosse um romance, uma questão falando aí sobre almas gêmeas, como se formaram as almas gêmeas. O mago já sabia que ela era como se fosse a alma gêmea dele, mas no final a história tem um final, para mim, que eu achei bem surpreendente. Muitas pessoas criticam Paulo Coelho, mas eu li, acho que é o segundo ou terceiro livro que eu li dele. Eu tenho Verônica Decide Morrer para ler no segundo semestre, mas eu gostei muito desse livro aqui. Gostei e indicaria. Eu não tenho nada a ver com bruxaria, sabe? Mas eu gostei dessa história. Eu nem acredito nisso, para ser sincera, mas eu gostei da história, tá bom? Na categoria ficção científica, eu tenho 2 livros. O 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, e Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Bem, são 2 livros que eu já estava querendo ler há um bom tempo. E eu me surpreendi, assim, digamos assim, eu achava que eu iria gostar mais do 2001, Odisseia no Espaço, mas acabei gostando mais de Viagem ao Centro da Terra. Por quê? Porque o 2001, como o próprio nome já diz, ele faz uma narrativa espacial. Na verdade, ele não é totalmente uma narrativa espacial, ele começa com a história do planeta que era habitado por homens macacos, que tinha passado por uma grande seca, e de repente aparece um monolito
preto, né, no meio desses homens macacos, e a partir daí eles começam a ter uma reviravolta social, tá? E depois ele já faz uma virada para uma narrativa espacial, de uma corrida espacial, dos homens indo à Lua. Aí também esse monolito existe na Lua, existe em um outro planeta. Então, assim, foi um livro que eu também li nas viagens, na volta para casa, e ele requer um pouco mais de atenção, porque ele, tanto ele como 1984, são tipos de leitura que, se você se perder em algum dado momento, você meio que precisa voltar a leitura para poder se encaixar na história. O 2001 tem um pouco disso, e o 1984 também. Então é um livro que eu vou reler mais para frente, e talvez também eu precise acompanhar o filme, que é muito bom. Inclusive a história foi escrita concomitantemente com a criação do filme. Pelo menos foi isso que eu já vi na internet sobre essa história, tá? É um livro bom, mas assim, a narrativa não me foi muito familiar. Por quê? Porque eu não tenho muita, digamos assim, eu não li nada sobre espaço, sobre corrida espacial, sobre nave, essas coisas assim. Então eu fiquei um pouco meio que perdida com a história. Já a Viagem ao Centro da Terra, o próprio nome diz, é uma viagem que um mineralista chamado Lindenbrock, ele tem esse desafio, encontra um livro que que existe um código, e ele vai decifrando esse código com o sobrinho dele, e ele faz uma viagem ao centro da Terra. Ele, um sobrinho e um outro rapaz, que seria como se fosse não um assessor, mas um rapaz que traz ajudas fantásticas para ele nessa viagem, tá? E é muito interessante a forma como eles chegam ao centro da Terra, as descobertas que ele vai fazendo, as descrições do ambiente que ele vai fazendo, e a forma como eles voltam também. Então, como a descrição que ele faz do ambiente é mais familiar para mim, pelo menos foi para mim, do que a narrativa de 2001, Uma Odisseia no Espaço, tal. Então, mas assim, eu também eu gostei muito de Viagem ao Centro da Terra. Eu não sei se necessariamente foi por uma questão espacial, mas a narrativa de Viagem ao Centro da Terra é muito gostosa. Você não consegue parar de ler o livro. Ele é aquele livro empolgante do começo, no meio e no fim, sabe? O professor Lindenbrock tem uma empolgação, ele não se cansa, ele não se dá por vencido, sabe? É muito gostoso essa história, muito boa. Uma história de aventura muito boa, que eu recomendo. Eu daria esse livro de presente a alguém e leria novamente, tá? E na categoria romance, que foi 4 livros. O primeiro livro lido, que inclusive foi o primeiro do ano, foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Foi um livro que, particularmente, leitura muito pessoal, eu não gostei, porque ele tem um misto de romance, amor não correspondido, morte, tragédia e muita violência, sabe? Eu acho que talvez ele não foi o momento que eu li o livro, que eu não gostei muito da história em si. Eu não gostei muito da trama, talvez também não foi no momento bom. Eu não gostei muito dessa história, apesar dele ser um livro muito famoso. Inclusive, quando eu publiquei no meu Instagram com a hashtag 12 livros para 2019, se vocês forem lá, vocês vão ver. A minha cunhada até fez uma crítica: eu gostei muito da história, mas o livro é muito pessoal. Eu, assim, não leria novamente. E se alguém me perguntar sobre a história, eu vou contar o que eu achei, o que eu lembrar, mas não é um livro que eu indicaria, eu compraria para dar alguém de presente, tá? Esse não. Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, adorei. Foi o primeiro livro que eu li da Lígia, e a história, a personagem principal, tá? Porque existem outros, tem personagem bem interessante, a Virgínia. Ela é a filha de um casal que se separou em razão da traição da mãe, e ela é criada com a mãe e esse homem pelo qual a mãe, que está envolvido na trama da traição, tá? O pai dela, da Virgínia, o ex-marido da mãe dela, Laura, é um brilhante advogado e que mora numa casa muito bonita, tem uma situação financeira muito boa, e que ela tem 2 irmãs que são criadas com esse pai, a Otávia e Bruna.
tá? E ela é criada separada das irmãs, na casa da mãe, com esse outro homem. Ela tem uma vida muito simples e ela começa a se questionar por que ela mora naquela casa simples, por que ela mora com a mãe e não com o pai. Esse pai não dava o mesmo tratamento que dava para as outras irmãs, elas não tinham as mesmas roupas, não eram criadas da mesma forma. E Virginia é uma personagem que ela tem alguns momentos de fragilidade, e uma fragilidade de menina, e outras ela tem, em algumas situações ela se mostra uma mulher muito forte, sabe? Ela é como se fosse 2 em 1, muito frágil, muito forte, sabe? E ela tem uma paixão por um rapaz chamado Conrado, que tem sempre aquela roda de amigos, tal, e ela se sente muito excluída dessa história toda, tá? E é a forma como ela vai contando, como ela vai se sentindo, se encaixando. Na verdade, ela depois de um certo tempo, ela vai morar na casa do pai, mas mesmo assim ela se sente deslocada, tá? E o final também foi bem surpreendente dessa história. Virginia é aquele tipo de personagem que as falas dela não saem de você, pelo menos não saíram de mim, né? Depois que o livro acabou. É como se ela traduzia, mostrasse para você alguma coisa que em algum dado momento da vida todo mundo sente. Ou quem já passou por uma situação assim muito parecida com a dela, sente, sabe? Ela é muito viva, ela é muito presente, ela não sai de você tão fácil. O outro livro também, para não alongar muito o vídeo, é Como Eu Era Antes de Você. Eu acho que essa história todo mundo já conhece, de um rapaz chamado Will Traynor, que tem uma situação financeira muito boa e que ele sofre um acidente e fica tetraplégico, tá? E ele era um rapaz que amava a vida loucamente, era super aventureiro, gostava de sexo, mulheres, curtia a vida loucamente, enfim, gostava de tudo que todo mundo gosta, né? De curtir a vida. E ele se vê nessa situação, tá? E a família dele contrata uma moça de família simples para ser a cuidadora dele. Eles conseguem ter uma relação de amizade, de intimidade. E essa moça descobre que ele tem uma pretensão de ir para a Suíça, para uma clínica chamada Dignitas. Eu não sei se é clínica, tá? Mas o nome é esse, é Dignitas. E é como se fosse um seguro de morte que se paga para, em algumas situações como essa, você poder fazer uma eutanásia. Eu não sei como é o procedimento nessa Dignitas, eu cheguei a pesquisar assim vagamente, mas não cheguei a me inteirar porque achei um pouco até chocante, eu nem sabia que isso existia. Então tem mais uma coisa aí que a leitura traz pra gente, não é? Que é o conhecimento. E ele vai realmente, ele leva a cabo a história dela, apesar de todo o esforço dessa moça de fazer com que ele desista dessa situação, mas ele não desiste porque ele tem uma personalidade muito forte. E esse livro aqui traz várias questões sobre a eutanásia, a forma como a gente está levando a vida. Será que nós estamos vivendo intensamente a nossa vida? Não estamos deixando nossa vida passar em branco? Então ele tem muitos momentos assim que realmente, sério, eu me peguei chorando. E tem umas passagens muito bonitas dos diálogos entre ele e a cuidadora dele, a Clark. Tá? E é um livro assim que eu indicaria. Eu vou ler novamente mais pra frente. E eu gostei muito dessa história, me surpreendeu. E depois que eu acabei de ler esse livro, eu me perguntei, meu Deus, como é que eu estava com esse livro tanto tempo no Kindle e não tinha lido, não é? Você fica se perguntando. E por último, não menos importante, O Velho e o Mar. Esse aqui é a história de um velho pescador que estava passando por uma maré de azar e de repente ele decide fazer uma pescaria, mudar a rota, e ele consegue. Achava que ia fazer uma grande pescaria, mas ele acaba na verdade não pegando vários peixes, mas um peixe gigante, tá? E toda a narrativa desse livro é entre esse velho muito já debilitado com a idade, numa situação financeira muito ruim, e que ele, por estar passando por aquela situação, ele se desafia em fazer uma pescaria, tá? E é toda a narrativa sobre as mãos dele ferida, tentando segurar esse peixe, da condição dele de um ser humano
perto da fragilidade dele, sobre aquele grande oceano. Aí ele fala aqui sobre o tempo de glória dele do passado, a persistência dele, eu não vou desistir, ele mesmo assim, as minhas mãos estão feridas, mas eu vou conseguir. São vários aspectos aqui que esse livro traz e que, assim, foi uma pena que eu também li na viagem, li muito rápido, e depois que você lê, você tem aquela sensação que você precisa ler de novo, sublinhar tudo direitinho, fazer várias reflexões que esse livro te traz. Ele é um livro muito curto, rápido de ler, você consegue, talvez, se tiver uma boa rapidez na leitura, ler numa tarde, uma tarde, uma manhã, uma tarde, você consegue ler esse livro, e ele é muito bom. Eu não vou contar o final da história, porque aí vai dar spoiler, não vai ser muito legal, mas assim, é uma leitura que eu recomendo e que você depois também se pega refletindo em algumas coisas da sua própria vida, tá bom? Mas é isso, foram os 10 livros desse primeiro semestre. Eu tenho outros, já fiz uma seleção para cada mês, mas eu acho que eu vou seguir esse mesmo critério aqui que dá muito certo, que é separar por categorias, porque eu acho que não fica tão cansativo você ler um tipo só de leitura, tá bom? Eu não vou me aprofundar mais porque o vídeo já está se alongando muito, mas eu agradeço a atenção de quem assistiu. Deixe o seu joinha, o seu comentário e coloque aqui embaixo as sugestões de leituras que você tem para mim, tá bom? Final do ano, em dezembro, eu farei outra resenha sobre os livros que eu vou ler de julho até dezembro, tá bom? Muito obrigada por assistir e fiquem todos muito bem.